Ano que eu fiz aqui do chat, vai tá. Tá, eu vou pôr ele pra lá daí. Ai, deixa eu respirar, porque eu corri tanto. Aí hoje a Laís vai me esperar um pouco. Eu ainda cheguei. É, eu tô vendo a versão revisada e tem uma outra versão popular. Qual que eu mandei? Ah, não, então depois eu mudei, então. Você não vai achar. Quê? Mas esse aqui eu alterei ainda. Não, vamos. A frase inicial é a mesma. Olhando anos a mais. Sempre assim. Bom aqui. Você pode estar trabalhando anos a mais sem precisar. Tem uma lei no INSS que aposenta antes, mas ele não te conta. Tem um direito guardado. Você pode estar você pode estar trabalhando você pode estar trabalhando anos. Você pode estar trabalhando anos a mais sem precisar. Tem uma lei guardada no INSS que ele não te conta. Eu tô falando da aposentadoria da Lei 142, que é uma aposentadoria antecipada e com 100%. A pessoa tem direito quando ela tem hérnia de disco, visão monocular, perda auditivo, algum problema, alguma redução. Eu tô falando da aposentadoria da Lei 142. Essa aposentadoria, ela aposenta com um tempo reduzido de contribuição e sem idade mínima. As pessoas têm direito quando têm tendinite, hérnia de disco, visão monocular, entre outras doenças que geram uma redução, mesmo que leve para o trabalho. E mais, o simulador do INSS, ele não te diz isso. Aí você fica pagando, 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 mesmo já tendo o direito de ser aposentado. Imagina você perder anos, sabe? Imagina você perder anos de vida trabalhando sem saber que já poderia estar aposentado. Imagina, imagina, imagina perder anos de vida trabalhando sem saber que já podia estar aposentado. É. Então, perder deficiência não basta. É recuperar o cérebro.
Ter deficiência não basta. O INSS tem que reconhecer a deficiência no grau certo. Não adianta levar um laudo só com o nome da doença. O INSS quer saber como essa doença restringe o seu trabalho, o seu dia. Não adianta você levar um laudo dizendo só o nome da. Não adianta você levar um laudo só dizendo o nome da doença. O INSS quer saber o quanto. O INSS quer saber o quanto essa condição impede o seu trabalho e a sua rotina. Então, um laudo genérico pode transformar uma negativa. Então, um laudo genérico pode transformar um direito em uma negativa fria. Então, apresente um laudo bom, porque senão você perde direito. Não. O INSS não perde nada quando o seu laudo vem fraco. Quem perde direito, saúde, quem perde dinheiro, saúde. Direito, tempo, dinheiro e saúde. O INSS não perde nada negando seu benefício, negando seu laudo. O INSS não perde nada quando seu laudo vem fraco. Quem perde é você, que perde tempo, dinheiro e direito. O outro. Assim? Ah, bola fica gordo. Pelo amor de Deus, Laís. Faz seu serviço aí, não me deixa gorda. Né? Fala assim. Aham. Não importa quando a deficiência veio. Importa que ela existe agora. E o quanto agora e o tempo.
não importa quando a deficiência veio. O que importa é Esqueci. Importa que ela existe agora. Ai, Deus. Que ela existe agora, né. Não importa quanto tempo existe a deficiência, mas o que importa não importa quando a deficiência veio. Não importa quando a deficiência veio. O que importa é que ele existe agora. E o que contribui o tempo exigido pela lei. Não importa quando a deficiência veio. O que importa é quanto ela existe agora. Tá. Não importa, é que eu tô fazendo muito, assim, daí eu esqueço. Não importa quando a deficiência veio. O que importa é que ela existe agora e que você tenha o tempo exigido pela lei. Não dei uma engasgada? Não? Tem gente que acha que só tem direito quem nasceu deficiente ou nasceu com problema de saúde, mas isso não é verdade. A lei, ela dá direito se a pessoa tiver um único dia de contribuição. Então, se você tiver uma incapacidade que gera uma sequela, que- se você tiver uma incapacidade que gela. Então, se você tiver uma incapacidade que gera uma sequela, se você tiver uma incapacidade que gera uma sequela, mesmo que parcial, você tem direito a uma aposentadoria antecipada. Imagi imagina imagina carregar uma lita imagina carregar uma limitação por anos e ainda ouvir que isso não conta? E ainda rece dois benefícios numa lei só que quase ninguém conhece. O vírgula não tem a pessoa não vai receber 2 benefícios, né. São 2 benefícios. É, você aposenta mais cedo e ainda o PCD aposenta mais cedo e ainda recebe mais. São 2 benefícios numa única lei, e o INSS não te fala. Esqueci o final daí. Não, é, a regra é mais a regra da aposentadoria PCD é mais vantajosa do que a aposentadoria comum, porque a pessoa exerceu o trabalho com barreiras, com situações ou sequelas.
Agora, por que é mais vantajosa? Porque o cálculo não foi alterada pela reforma de 2019. Então, eu tenho uma regra onde eu posso aposentar com 100%. É isso, né? Agora vou ter- Só que muita gente perde Só que muita gente pede o benefício errado, porque não sabe essa diferença de cálculo. Então, se você tem uma sequela, não aceite uma aposentadoria por invalidez, porque o seu cálculo pode ser muito menor. Aposentadoria por invalidez e aposentadoria PCD não são a mesma coisa. Muito pra frente, Laís. Não? Aposentadoria por aposentadoria por invalidez e aposentadoria PCD não são a mesma coisa. E trocar uma pela outra pode mudar bastante a sua aposentadoria. A aposentadoria por invalidez é quando a pessoa está totalmente incapaz. Já a aposentadoria PCD é quando a pessoa trabalha ou trabalhou com uma sequela ou uma redução. A diferença parece pequena, mas ela é enorme no bolso, porque a aposentadoria por invalidez, ela não é mais 100%. Então, se você recebeu menos do que tinha direito, você pode fazer isso. A diferença parece pequena, mas no bolso ela é enorme, porque a aposentadoria PCD, ela é 100% da média, já a aposentadoria por invalidez não é. Então, cliente aposenta por invalidez sem fazer o cálculo. Então, cliente meu não se aposenta por invalidez antes de fazer o cálculo antes. Sem fazer o cálculo antes. Então, cliente meu não se aposenta por invalidez sem fazer o cálculo antes. Ai, por isso que a Speed quebrou, porque é muito difícil fazer isso aqui, desgasta. Muito grande, né? Vou falar pra eles. É que eu mudei a frase inicial. Os períodos trabalhados com dor crônica podem ser.
Saiba da você saiba da Mesmo que o INSS não saiba da sua deficiência, os períodos trabalhados com ela podem ser reconhecidos. Porque laudos antigos, exames, prontuários, ou seja, aqueles papéis que ficam lá na gaveta velhos, eles podem provar a sua deficiência. E isso vai mudar o rumo da sua aposentadoria. Isso. Então, o documento que parece velho para você pode ser o que vai sustentar a sua aposentadoria. Considere uma aposentadoria melhor e antecipada. Então, não jogue documentos fora velho. Então, não jogue seus documentos velhos fora. Ô, Jesus! Hum, como assim? Eu falo 2 vezes a mesma coisa, errada? Pedido de aposentadoria PCD sem. Eu vou tirar esse PCD daqui. Pedido de aposentadoria sem documentação completa é pedido que o INSS vai negar. Pedido de aposentadoria sem documentação completa é o pedido que o INSS vai negar. A documentação médica, além da doença, ela precisa constar todas as limitações que o laudo médico, além o laudo médico, o atestado médico, além da doença, ele tem que constar todas as limitações para o trabalho. Ou seja, se a pessoa não consegue ficar muito em pé, se a pessoa não consegue ficar sentado, se a pessoa consegue correr ou não, todas essas limitações têm que ser ditas. E principalmente a atividade habitual da pessoa. Por exemplo, uma costureira que tem hérnia de disco não vai conseguir trabalhar o dia inteiro com produção alta. Então, documento fraco vira negativa rápida. Então, documento fraco no INSS vira negativa rápida. Negativa PPC não é.
Mas eu parte. Negativa do INSS na aposentadoria PCD não é uma sentença final. Quem quer uma aposentadoria melhor tem que lutar pela aposentadoria PCD. Porque é por quê? Porque ela é s quem quer uma aposentadoria melhor tem que lutar pela aposentadoria PCD. Porque pessoas que têm qualquer sequela ou redução para o trabalho, mesmo que seja parcial, têm direito à aposentadoria PCD. E isso o INSS não te fala. Então, junte toda a documentação médica que você tem, exames antigos, laudos, cópia de prontuário e prove que você tem uma sequela para o trabalho, uma redução. E olha o mais legal, você pode continuar trabalhando. Eu vou esquecer o que está escrito aqui, eu vou fazer da minha cabeça que eu acho que fica melhor. Tô irritada. Passei. Ai, só até. Não, fora da casinha. Uhum. É, né? É. Assim, não é só a gente que quer, né? No meu cabelo. Parecendo galinha cocó. Colágeno, tem. Para de reclamar da vida. O ponto não é apenas. Não consigo me olhar. Sim. Doença degenerativa é o argumento favorito para o INSS negar hernia de disco. O segurado chega no INSS com hérnia de disco, sem conseguir trabalhar ou com uma sequela grave, e o INSS fala o quê? Isso é da idade. Isso não tem nada a ver. A pessoa, só por isso que você não consegue trabalhar? Dei uma enrolada, né? Tinha ficado tão bom, né? Só por isso que você não consegue trabalhar? Mas cuidado. A aposentadoria PCD, a pessoa não precisa estar totalmente incapaz. Ela pode estar apenas ela pode estar apenas incapaz de forma parcial.
Então, se você tem uma sequela que faz você trabalhar com mais dificuldade, ou uma lesão, uma placa, ou até mesmo receber um auxílio-doença por um longo período, você é considerado PCD e você vai aposentar antes do tempo e sem idade mínima. Ah, né? Bela e formosa. Linda, bela e formosa. Ai, hernia de hernia de disco incapacita de forma Hérnia de disco incapacita de forma diferente, dependendo do que você faz para viver. E isso o INSS tem que levar em conta. O trabalho do segurado ou o trabalho da pessoa é o que mais importa. Uma pessoa que trabalha com serviço braçal, uma diarista, um servente de pedreiro, vai ter mais dificuldade em trabalhar com uma hérnia de disco. Já uma pessoa que trabalha num trabalho Já uma pessoa que tem um trabalho mais leve, vai ter menos condições. Já uma pessoa que trabalha num trabalho Já uma pessoa que tem um trabalho mais leve, ela vai ter menos restrição com a hérnia de disco. Ficou bom, né? Não. Uma pessoa que trabalha num uma pessoa que tem um trabalho mais leve, ela vai sofrer. Uma pessoa que tem um trabalho mais leve, como por exemplo, uma secretária, uma recepcionista, que é a mesma coisa que secretária, uma secretária, uma atendente. É que não me veio outra coisa na cabeça. Trabalho o dia inteiro sentado também não pode ter caderno de pode levar pesado, hein. É matar a pessoa. Agora, se uma pessoa tem um serviço mais leve, como por exemplo uma recepcionista, ela pode sim aposentar com menos tempo de contribuição. Não, ficou bom. É? Então, o perito tratar todos os trabalhadores de forma igual é uma injustiça. Me diz, tem relação ao seu trabalho? Tem isso. Se a sua hérnia de disco Se a sua hérnia de disco tem a ver com o trabalho, você não tem direito só a um benefício, você tem direito a muito mais. Quando a doença ela é causada ou agravada ou piorada pelo trabalho, a pessoa tem vários direitos, como por exemplo, o depósito de fundo de garantia enquanto a pessoa estiver afastada pelo INSS, indenização decorrente de sequela, verbas acessórias, por exemplo, como plano de saúde, ticket de alimentação, têm que ser mantidas. Todos esses direitos são direitos que dão Todos esses direitos são decorrentes da doença ou acidente do trabalho. Agora, o mais importante é uma aposentadoria por invalidez com 100% da média. Então, se o seu benefício não foi reconhecido como do trabalho, você
Você precisa pedir esse reconhecimento no INSS. Anota aí pra ver se vai. Se não sair lá, sai aqui, né, Carol? É. Cirurgia na coluna não encerra o direito ao benefício. Tá no 12. Pode mudar. Qual cor que tava? Rosa? Ah. Oi, amor. Oi. Oi. Oi, amor. Alô? Eu tô no estúdio. Tô gravando. Tô. Tá? Pô. Tem que pegar o Theo e daí levar ele lá na Vera. Ele quer levar o videogame. Que é aniversário do Cauã. Tá? Tá, a hora que eu sair daqui. Não, ainda não. Tá, tchau. Não, né? Né, Caroline? É. Em casa eu tenho um curto e um de comprido. Então, a Manuela é Manu, né? Igual a Caroline, né? E o Theo é Theo, não tem como fazer Té. Uma Té, né? É. Laura Fernanda. Pode não de Fernanda. Cirurgia na coluna não encerra o direito ao benefício. Nossa, que horror. Né? Trouxe um casaco preto. Deu quanto tempo? É, 1 hora e meia, né? Dá tempo. Hã? Mas fica mais com esse ou troca? Ah, encerra o auxílio doença se a sequela persistir. Cirurgia na coluna não encerra o auxílio doença se a sequela Cirurgia na coluna não encerra o auxílio doença se a sequela persistir. Por que que não encerra? Cirurgia não é mágica. Não é porque a pessoa fez cirurgia que ela está apta para o trabalho. Muitas vezes existe a sequela e às vezes essa sequela é definitiva e a pessoa não vai mais conseguir voltar ao trabalho. Aí é caso de aposentadoria por invalidez. E outra coisa, quando a cirurgia tem risco, a pessoa não é obrigada a fazer a cirurgia só porque o INSS está pedindo. Quero falar assim, você acha justo o INSS? Você acha certo? Você acha certo o INSS Você acha certo o INSS exigir que a pessoa faça uma cirurgia? Principalmente.
bom? Mas mesmo que volta a trabalhar, porque mesmo que volta a trabalhar, vou terminar, fazer um finalzinho. Porque mesmo quem volta a trabalhar tem direito a uma aposentadoria antecipada, dependendo do tempo de contribuição. Sequela de hérnia de disco que limita o trabalho. Sequela de disco que limita o trabalho pode ser deficiência para a lei. Sequela de hérnia de disco que limita o trabalho pode ser deficiência para a lei. Deu certo? Formigamento, perda de força, dificuldade para andar, de ficar em formigamento, perda de força, dificuldade. Formigamento constante, perda de força, dificuldade de ficar em pé ou dificuldade de ficar muito tempo sentado, tudo isso dá direito à aposentadoria antecipada. Se essa sequela ela é definitiva, você vai contar esse tempo como tempo com deficiência. E existem 3 graus de deficiência: o leve, o moderado e o grave. Então, dependendo do tempo de contribuição, você aposenta já e pode continuar trabalhando. Na perícia de hérnia de disco, o que você não fala é mais importante do que você fala errado. É isso. Você não fala é mais importante do que na perícia de hérnia de disco, o que você fala errado não. Na perícia de hérnia de disco, o que você não fala pode custar tão caro quanto o que você fala errado. Como assim? É esse é isso mesmo, deixar de falar as sequelas ou as reduções do dia a dia. É isso mesmo, deixar de falar situações onde você tem sequela para o dia a dia, para o trabalho, pode fazer a diferença no seu benefício. O, IN o pe o perito do INSS, ele não vai ficar perguntando todas as sequelas que você tem. É você que tem que falar isso. Ficou bom, né?
Tem gente que chega na perícia com vergonha de explicar a dor. Tem gente que chega na perícia e tem vergonha de falar que não consegue, por exemplo, amarrar o sapato, mas realmente não consegue. Então, não minimize, não diminua a sua dor. Fale exatamente para o perito o que está acontecendo. E às vezes a adaptação que você faz para o trabalho, isso também tem que ser falado. Agora, cuidado para não exagerar demais, né? Da caneta bem batida. Uma pessoa. Você não viu nada, Lê. Tem o que eu gravo aqui. O que eu gravo no escritório, tá? Aí tem mais os do YouTube, né? Que a gente fez aqui. Trabalhar com dor não quer dizer que você não tem direito a benefício. Significa que você significa que você aguentou mais do que tinha, mais do que trabalhar com dor não é trabalhar com dor não quer dizer que você não tem direito a benefício. Quer dizer que você trabalhou com dor, mas significa trabalhar com dor não quer dizer que você não tem direito ao benefício. Significa significa que você trabalhou significa que você aguentou significa que você aguentou significa que você aguentou mais do que deveria. Mas ficou muito cortado, né. Não dá. Aí eu vou fazer uma coisa. Eu escuto todos os dias no escritório: "Doutora, eu trabalho com dor, eu tomo todo dia". Eu escuto todos os dias no escritório: "Doutora, eu trabalho com dor, eu tenho que tomar remédio todos os dias, eu tenho muito problema de saúde, mas eu não levo atestado". A pessoa aguenta mais do que consegue. Aguenta mais do que consegue, ficou ruim, né. A pessoa aguenta o que não consegue. Mas um dia essa conta chega e as pessoas não conseguem mais trabalhar. E aí precisa do auxílio doença do INSS. Quero. Então, o que importa é guardar toda a documentação médica e fazer os exames para que você possa provar no INSS esse agravamento, porque a sequela, ela pode ser leve. Então, você tem que guardar toda essa documentação médica, exames, laudos, prontuários, para que o INSS possa te aposentar da maneira correta. Hum.
Nona me fez um mal também. Hum. Eu fiquei bem ruim. Ah, da minha mãe era assim. Minha mãe até falava que era útero Filipo. É igual banana Felipe. Aham. É tipo Da minha mãe, eu ouvi minha mãe a vida inteira falar isso, que tinha útero É. Filipo. Um em cada parte. Felipe teve 3 filhos. Ah, que legal. é do Hum, sim, verdade. Tem. Perda auditiva de um lado só, não parece. É terrível. Então, nem no começo. Comecei na perimenopausa, tô sofrendo, né? Não, Vamos lá. Perda auditiva de um lado só pode não parecer muito. Para quem entende da perda auditiva de um lado só pode não parecer muito, mas para quem depende disso para o trabalho, é tudo. Eu dei uma beijada no microfone. Oh, Deus. Preto. Vai ficar. Perda auditiva de um ouvido só pode
Perda auditiva de um lado só pode não parecer muito, mas depende do trabalho, é tudo. Mas dependendo. Hã? Não, dependendo, né? Perda auditiva de um lado só pode não ser muito, pode não parecer muito, né? Perda auditiva de um lado só pode não ser muito, mas dependendo do trabalho, é tudo. O INSS, ele não pode olhar só a audiometria. Ele não pode ver lá que a redução é parcial, porque tem muitos casos onde isso é essencial para o trabalho da pessoa. Por exemplo, professor, motorista. Como, por exemplo, professor, operador de máquina, motorista. Nessas profissões é muito importante a audição. E a perda da audição parcial também gera problemas no dia a dia. Então, nesses casos, existe sim a aposentadoria PCD. Então, nesses casos, dá direito sim à aposentadoria PCD, mesmo no grau leve. Ele perdeu parte da audição e ainda não sabe se tem direito. Perdeu parte da audição e ainda não sabe se tem direito, a aposentadoria PCD pode estar esperando por você. Eu fico mandando mais, né? Perda auditiva atrapalha. Se a perda auditiva traba Se a perda auditiva atrapalha comunicação, trabalho, segurança, isso é deficiência sim. E o INSS tem que aposentar com um valor muito melhor. E o INSS No caso do PCD, a pessoa pode continuar trabalhando com a deficiência. Então, esse tempo trabalhado com a perda auditiva, ele conta como tempo de deficiência. E isso dá uma aposentadoria muito e isso dá uma aposentadoria antecipada e com valor muito melhor. Às vezes, até mais de 10 anos antes do tempo comum. O triste é perder a audição por conta do trabalho e ainda perder uma aposentadoria bem melhor por falta de informação. Bem melhor. Ai, Carol, a sua cara é péssima. Você fica me olhando quando eu falo errado. Você não sabe se É pra avisar. Então fala. Tem que fazer de novo.
O triste é perder a audição por causa do trabalho por causa. O triste para de fazer isso. O triste é perder a audição por causa do trabalho e ainda perder a aposentadoria por falta de informação. Ai, Jesus. Oi, Manu. Oi. Oi. Tudo. Você me ligou? Fala. Tá gravando, filha. Tá. Bom. Aí eu não sei o que fazer depois. Aí depois, tá? Beijo. Fibromialgia é real. Dói de verdade. Fibromialgia é real. Dói de verdade e incapacita completamente. Agora, provar isso pro INSS precisa de estratégia. Mas convencer o INSS disso, sabe? Hã? Provar para o INSS. É, certo. Provar para o INSS exige estratégia. Fibromialgia não é preguiça, dor, cansaço, sono, crise. Fibromialgia não é preguiça, dor, cansaço, eh, dor, cansaço, crise. Fibromialgia não é preguiça. Fibromialgia não é preguiça. Dor, cansaço, sono ruim, remédio pesado, tudo isso gera muita incapacidade. Agora, o problema da fibromialgia é que ela não dá em exame. Não existe um exame que diagnostique, não existe um exame que traga o diagnóstico fibromialgia. O diagnóstico é feito por exame clínico e isso é muito difícil. Agora, fibromialgia é considerado PC. Agora, quem tem fibromialgia é considerado PCD. E isso, dependendo do grau, dá uma aposentadoria 10 anos antes e com 100% da média. Ficou muito automático, né? Não? Então, a dor que não aparece no raio-x, ela dá direito a uma aposentadoria antecipada. Então, corra atrás disso. Vamos lá. Então, a dor que não aparece no raio-x dá direito a uma aposentadoria antecipada. Só isso, né? Para a doença todo ano não é destino. Vamos mudar essa frase. Você recebe auxílio-doença há muitos anos, é sinal
Se você recebe auxílio-doença há muitos anos, isso é sinal de que você já poderia ter aposentado como PCD há muitos anos. Tem pessoas indo e voltando da perícia do INSS por problema na coluna, audição, problemas na visão, problemas, tendinite, eh, dor na coluna, audição, visão, diabetes, pressão alta. Tem pessoas indo e voltando do auxílio-doença com problemas de coluna, tendinite, hérnia de disco, audição, pressão alta, diabetes, sequela de dor crônica. Todas essas pessoas podem ter direito a ser uma pessoa com PCD, aposentar sem precisar ficar passando em perícia, mas o INSS não fala isso. Bom, então, sequela Então, se a sua sequela ficou permanente, não fique mendigando um auxílio-doença. Verifique se você pode ser um PCD, porque essa aposentadoria, ela é definitiva. E melhor ainda, você pode trabalhar numa atividade mais leve, mesmo com carteira registrada. É que depois que eles arrumaram, tem umas que eu não olhei, né? Você já aceitou, né? É, porque quando eles mandam de volta, eu tenho que olhar de novo, entendeu? Porque senão fica umas aqui assim, ó. Atestado com CID e assinatura não é atestado previdenciário. É o 21. Segunda vez, não. País. Não é só sofrimento. Doença crônica não é só sofrimento diário. Doença crônica não é só sofrimento. Para a lei previdenciária, ela pode ser o caminho para uma aposentadoria mais justa e mais rápida. Pressão alta, pressão alta grave, diabetes com sequela, problemas na coluna, problemas com visão monocular, perda auditiva mesmo parcial. Em todos esses casos, a pessoa tem direito a uma aposentadoria antecipada. Em todos esses casos, quando a sequela vira limitação
permanente, a pessoa tem direito à aposentadoria PCD. Claro que depende de tempo de contribuição. A pessoa precisa ter contribuído um tempo para ter direito a PCD. Mas olha o importante, não vai mais ficar não, mas olha o importante, na aposentadoria PCD não existe mais perícia. É feita uma única perícia e a pessoa pode continuar trabalhando, porque às vezes a sequela não é total e permanente, ela é apenas parcial. O problema é achar que a doença crônica só dá direito quando ela é to o problema é achar que a doença crônica só dá direito à aposentadoria quando ela gera uma incapacidade total e permanente. Falta quanto, Laís? Tá fazendo dor ortopédica crônica. Dor orto dor ortopre dor orto dor ortopédica crônica. Dor orto dor dor ortopédica crônica não é desculpa. Não deixa você trabalhar. Tirar esse crônica. Dor ortopédica. Dor ortopédica que impede você de trabalhar, deixa vo dor ortopédica que não deixa você trabalhar, não é frescura. É condição médica com direito garantido. Joelho gasto, ombro travado, artrite, artrose, tudo isso, quando gera uma limitação permanente, dá direito a uma aposentadoria antecipada. Então, se a pessoa vai todo dia trabalhar mancando, usando se a pessoa vai todo dia trabalhar mancando, usando faixa, tomando anti-inflamatório ou analgésico todo dia, essas pessoas têm uma sequela definitiva. E nesse caso, elas podem ter direito a uma aposentadoria PCD. A aposentadoria PCD, ela é com 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Então, bem antes do que a aposentadoria por idade comum. Ah, precisa diagnóstico de câncer muda tudo. A 25, esse não é bate-papo. Perícia no INSS não é bate-papo, é o quê? É avaliação técnica. Perícia no INSS não é bate-papo, é avaliação técnica. Então o perito, ele quer saber o que a sua doença causa de deficiência para o seu trabalho. Perícia, quem chega preparado
E quem chega preparado tem muito mais chance de ter o benefício reconhecido. Preparado como? Preparado como? As pessoas devem contar a pessoa, ela é avaliada pelo perito do INSS desde quando ela chega no INSS. Então, tome bastante cuidado com todos os seus. Então, na perícia, vou começar de novo. Vou fazer de novo. A perícia do INSS não é conversa informal. Perícia do INSS não é conversa informal. É pe Estava fazendo perícia, bate-papo. Perícia do INSS não é conversa, bate-papo. É Perícia do INSS não é conversa, bate-papo, é avaliação técnica. Lá, o perito está para conceder o seu benefício ou negar. Então, quem chega preparado tem mais chance de ter o benefício concedido. Tá. Oi, oi, tudo bem? Fale bonito, fale claro. Então, na perícia, não fale bonito, fale claro. Fale o que a doença atrapalha o seu trabalho e qual é a lesão que você tem. O INSS, o perito do INSS precisa entender o que você. O perito do INSS precisa entender a situação real da sua vida, o seu cotidiano, o seu trabalho, tudo que envolve você e a sua vida. Então, quem não explica para o perito a sua condição de trabalho e a sua doença, fica sem peri. Então, quem não explica para o INSS a sua rotina, o seu trabalho, fica sem benefício do INSS. Isso de auxílio de renda, você está declarando imposto de renda. Tem beneficiários pagando imposto de renda. Tem beneficiários. Tem segurado pagando imposto de renda e a lei dispensa. Tem segurado pagando imposto de renda que a lei dispensa.
tem segurado pagando imposto de renda que a lei dispensa. E isso pode trazer milhares de reais. Milhares? E isso pode trazer centenas de reais de volta para o seu bolso. Mas eu quero falar também de doença do trabalho, doença também do trabalho. Muita gente. Muita gente com doença grave ou doença do trabalho, aposentados, muitos aposentados e pensionistas do INSS com doenças graves ou doenças do trabalho estão pagando imposto de renda, mesmo sem. Muitos aposentados e pensionistas do INSS, mesmo com doenças graves ou doenças do trabalho, continuam tendo descontos no benefício porque não pedem a isenção. Câncer, cardiopatia grave, Parkinson, doenças do trabalho, como tendinite, hérnia de disco não. Câncer, cardiopatia grave, Parkinson, doenças do trabalho, todas essas doenças dão direito à isenção do imposto de renda. E olha isso, as pessoas podem receber os últimos 5 anos, porque o governo tem que pagar. Tá? Então, o dinheiro sai todo mês de forma então, o dinheiro sai todo mês da sua conta, descontado na fonte. E se você não fizer nada, isso vai continuar assim. Foi. Pronto, chega. Ai, boa.